O meu boa tarde é a João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia. Boa tarde, seja bem-vindo. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde ao Tárcio Cruz e à nossa audiência. Tárcio Cruz, do portal dia.com, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer, boa tarde, João, boa tarde a todos os amigos de casa. Meus amigos, nós já repercutimos aqui, mais cedo, nesta edição do Jornal O Dia News, a inauguração de um centro de reinserção social, parceria do governo do estado com a Fazenda da Paz, ali prestando esse relevante serviço. O governador se pronunciou sobre o assunto e também foi provocado sobre política, questões que envolvem um cenário atual, inclusive em relação, o governador se posicionou em relação ao destino que assumiu o doutor Pessoa. Vamos saber o que o governador Wellington acha do posicionamento atual do prefeito de Teresina. Vamos ouvir. Na verdade, o doutor Pessoa é filiado ao MDB, é um partido com o qual estamos dialogando e ele, sim, sempre como um líder destacado e importante, não é, do MDB e, enfim, participando. O que a gente já tratou é que, no caso do MDB, há um pedido já atendido de que na composição da chapa eles vão apresentar um nome para vice-governador. Com a filiação do presidente Bolsonaro, o PL se coloca como um partido da oposição. Nós estamos tratando com os partidos que compõem nacionalmente no Piauí o nosso campo político. É claro, é um modelo novo, é a primeira vez que o Brasil vai experimentar, ela é uma coligação, a coligação tradicional, ela é só durante o período eleitoral. Terminou a eleição, pronto, ela se encerra. Agora não, ela é como uma fusão partidária por 4 anos, a partir de uma proposta comum e num modelo de gestão partilhado. Os partidos continuam, mas eles têm algumas obrigações em comum. Então, da parte do Partido dos Trabalhadores, a defesa que fazemos é de fazer a federação. E estamos dialogando, não é, com partidos como o PSB, o PCdoB, o PV, o PDT, outros partidos com os quais estamos trabalhando. A dependência não é só do Partido dos Trabalhadores, ela depende de uma realidade em 27 unidades da federação, de cada um dos partidos. Eu estarei agora, esta semana, tratando em uma reunião, na semana próxima, e um dos temas é também sobre os entendimentos para que a gente tenha no Estatuto. A lei remeteu para o Estatuto da Federação regras, não é, como quantas vagas cada partido vai ter para federal, para estadual, em cada área. Enfim, são regras como essa que estamos trabalhando. Muito bem, o governador foi claro em 2 posicionamentos que apresentou. Primeiro, Tárcio Cruz, doutor Pessoa já é enxergado como oposição, parece um caminho sem volta. É bem claro, né, Eliezer? O governador, de forma muito polida, ele evita falar o nome, né, mas ele coloca bem claro por 2 vezes. O PL é oposição. Nós vamos trabalhar com quem está ao nosso lado. É bem claro, Pessoa entende-se PL, então oposição é bem claro. Então, a gente já explicou, né, Eliezer, tratávamos sobre isso ontem, mas em uma matéria no Portal Dia, a gente disseca os efeitos de um possível rompimento do PT com a gestão estadual. O PT tem hoje 3 vereadores na Câmara, vereador Deolindo, Euzuíla e Dudu. Os 3 vereadores ocupam espaços na gestão e o rompimento, um possível rompimento do PT com a gestão Pessoa pode acentuar a crise política pela qual passa o prefeito. O prefeito vai para um partido que tem um vereador na Câmara, ou seja, ele não pensa na governabilidade ali por dentro, analisando o seu partido e se dispõe com praticamente toda a sua base política, inclusive o presidente da casa. Inclusive o presidente, ao ir para um partido de oposição. Eu acho que vamos, claro, ter a confirmação nas próximas semanas dessa filiação, mas se o prefeito já estava isolado politicamente, ele se isola ainda mais, né, ao buscar essa aproximação com o presidente da República. E, curiosamente, ao final, o governador também foi perguntado se os vereadores deveriam entregar os seus cargos na gestão.
E o governador é bem claro, ele diz, olha, o prefeito tem que tratar isso com os próprios vereadores e com o Partido dos Trabalhadores. Então, cria-se uma situação de desconforto, cria-se uma situação eu diria, de desequilíbrio, mais um desequilíbrio dentro da base, apesar, claro, a gente já ouviu o vereador Dudu, de ele achar que uma coisa não impediria a outra. Os petistas poderiam continuar ocupando cargos. Mas se o MDB já é dado como fora da base aliada, se o PT também sair, nós teremos aí um cenário complicado para o prefeito nesse início de 2022. Lembrar que, naturalmente, o prefeito vai precisar de espaços para agregar os novos aliados também, que devem se achegar, né, com essa filiação dele ao PL. Talvez pessoas que lhe fizeram oposição, que nunca lhe ajudaram, enfim, vai reforçar esse sentimento de ingratidão. Bom, João Magalhães, sua análise já dessa percepção declarada do governador Wellington em relação ao prefeito de Teresina, que ele é sim de fato uma oposição. Bom, na verdade, a partir de hoje, cada dia a gente tem outras novidades, né, em relação ao pleito eleitoral de outubro. E de forma bastante clara, o governador já trata o PL como oposição, porque é o partido de Bolsonaro, não tem como ficar com o Wellington Dias, com o PT aqui no Piauí. Então, o governador deixa bem claro que não conta com o doutor Pessoa em seu grupo político. É uma questão muito clara que a partir de hoje, com certeza, a gente vai ter cada dia outras novidades nesse cenário que muda aí de conjuntura naturalmente. E eu nem me lembro a última vez que o governador Wellington precisou dessa aliança política com o prefeito da capital, né? Eu rememorei aqui as divergências históricas, PT, PSDB, já havia esse cenário semelhante, né, nesse aspecto político. Realmente o governador Wellington acumulou êxito em 4 eleições em primeiro turno, sem o apoio do prefeito de Teresina. Bom, o outro ponto fundamental é acerca das federações, que implica diretamente na eleição para deputado estadual e deputado federal. Tássio, nós ouvimos aqui o deputado Fábio Novo, por ele não se teria federações para fortalecer o PT e nomes do PT, mas o governador já é mais compassivo no seu discurso e já admite essa possibilidade. Assim, com federação ou sem federação, primeiro o PT vai ter que se entender internamente. É bem claro que no âmbito federal, Eliezer, a federação ela vai ajudar sim ao PT. Por quê? Os partidos que se aliarem em uma federação ao PT permanecerão unidos ao PT. Lula ganhando ou não a eleição, esse grupo continuará conciso e ajudará, por exemplo, em um cenário de Bolsonaro vencedor no próximo ano, se reelegendo, a fazer a oposição, né? Porque o PT vai ter uma base mais sólida com esses outros partidos que irão se aderirem à federação. Só que no âmbito estadual, e o deputado Fábio Novo defendeu isso de forma bem clara, prejudica e muito a estratégia do PT. Por quê? O PT sempre pensou em propor lideranças, né, em formar lideranças. Se nós olharmos a base petista hoje na Assembleia, nós temos, por exemplo, o líder de governo, Francisco Costas, que era prefeito do interior, nós temos Francisco Lima, que era prefeito do interior, que é o atual presidente do partido, ou seja, nós temos lideranças que surgem, né, de municipalismos, lideranças que surgem dos movimentos de base do PT. Com a federação, o que vai ocorrer? Essas lideranças que poderiam ser candidatas vão ter a sua oportunidade retirada. E por isso o deputado Fábio Novo critica, e também a gente tem que analisar a fundo a questão numérica, né, a questão de matemática. Vão ser eleitos os que tiverem na federação com a margem mais alta. E, naturalmente, aqueles petistas que tiverem uma votação menos expressiva ficarão de fora. Então, no âmbito federal, para os interesses de Lula, é uma interessante, né? A federação é uma estratégia interessante, mas no âmbito estadual, e assim como em vários estados, não só no Piauí, prejudica sim a estratégia. Como eu disse ontem, vai sobrar, e não vai sobrar pouco, vai sobrar muitos candidatos do PT que vão ter que abrir mão para que candidatos de outras legendas entrem nessa federação e busquem a reeleição. Então eu acho que prejudica a estratégia de base, a estratégia de captação e projeção de lideranças, não só do PT, como de outros partidos grandes que também fizerem federações dentro do território nacional. Para você, João, esse cenário de federações envolvendo o PT, o que pode implicar?
Essas federações elas estão sendo construídas sempre com um olhar nacional, né? A gente observa que quando se olha para todo o país, os diretórios nacionais têm interesse em fechar essas federações, mas nos estados sempre há problemas pontuais, no caso PT e PSB, há problema em Pernambuco, há problema em São Paulo, em vários outros estados, e isso de certa forma pode emperrar essa discussão. Agora fica claro que de fato que a gente sai de um modelo em que as coligações deixava os partidos de certa forma mais fragilizados, né, contribuía para essa fragmentação partidária no nosso país, e já com as federações a gente passa a contar com um processo que dificulta a renovação política. O deputado Fábio Novo explicou muito bem, o PT, que sempre foi um partido que teve uma militância muito forte, uma militância bem aguerrida, que de certa forma investiu na construção de quadros próprios, ele acaba sendo prejudicado, porque é um partido que sai aí de 25 ou 26 pré-candidatos a deputado estadual, que já estão todos ali historicamente vinculados ao partido, para ter aí um espaço de 16 vagas. Então, quem é que vai ter prioridade nessas 16 vagas? Quem já está no exercício do seu mandato de deputado estadual e que vai concorrer à reeleição, ou aquelas lideranças regionais que já são mais consolidadas, possuem um histórico de votação ali na casa dos 15, dos 20 mil votos, mas as novas lideranças, os jovens, aqueles que não têm uma certa estrutura, né, uma certa influência político-partidária, não têm o apoio de grandes lideranças, eles certamente vão ser os primeiros a serem excluídos nesse processo de apuração, nesse processo que deve aí afunilar as discussões. Então, de certa forma, as federações acabam prejudicando esse processo de renovação política. Por um lado, fortalece os partidos, mas dificulta esse processo de renovação política, ou seja, acaba priorizando aí os políticos que já estão no exercício do seu mandato, que vão buscar a reeleição, ou aquelas lideranças políticas que estão estreando em campanhas, mas já chegam com um certo poder aquisitivo, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de estrutura nas siglas partidárias, os dirigentes partidários. Então, é realmente uma consequência desse novo modelo de federação. Os diretórios nacionais olham para todo o país e vê aonde podem ser beneficiados, mas nos estados essas discussões certamente travam um duelo bem mais cruel, vamos dizer assim, porque no caso de PT e PSB, no Espírito Santo, por exemplo, os dois partidos têm candidato a governador. E aí, quem é que vai abrir mão? Porque se houver federação, só vai ser possível lançar um candidato desses. Além do fato de ser um casamento de 4 anos. As federações são 4 anos consolidados, não podem se desfazer antes desse prazo final. Curioso, lembrando aqui, João e Eliezer, o próprio deputado Fábio Novo é fruto de um movimento assim. Ele era vereador no interior do estado, né, em Bom Jesus, e se projetou e conseguiu se eleger deputado estadual. Ou seja, para a gente perceber como o PT busca nas bases fazer a sua sucessão e eleger os seus deputados. Muito bem. O grupo de oposição, que é liderado no Piauí pelo ministro Ciro Nogueira, promete anunciar no dia 5 de fevereiro, data marcada, a chapa oficial majoritária que deve disputar o governo do estado. Nós vamos ouvir sobre o assunto o presidente regional do Progressistas, deputado Júlio Arcoverde. Estão sendo convidados todas as lideranças do interior do estado, que elas fazem parte do nosso grupo político, não só de prefeitos, como aquelas pessoas que fazem oposição aos prefeitos que não estão com a gente, vereadores. Estamos acabando de organizar esse grande evento progressista para iniciar de vez essa caminhada de transformação do estado do Piauí. Já tem uma definição com relação ao partido de Silvio Mendes? Ele vai de fato se filiar ao Progressistas? Não tem nada decidido em relação a isso. O que for melhor para a chapa, ele está disposto a fazer. Eu estive agora pela manhã na casa dele, tive uma reunião com o Dr. Silvio de mais de 2 horas, e ficou certo do que for melhor, do que as pesquisas apontarem. Se ele puder ser candidato pelo Progressista a vice ou a governador, ele se filiar. Isso aí independente de ele não ter nenhum problema. Mas não terá problema dentro dessa, não tem nenhum problema dentro dessa chapa ser apenas uma chapa pura, os outros partidos para fazer parte de jeito nenhum, até porque o governo está com a chapa aí da base deles, e eu acredito sempre que a chapa de oposição nós temos que estar juntos no mesmo partido. Isso não tem nenhum problema, porque não interfere no tempo de televisão. Por exemplo, o PSDB pode não ter nenhum candidato, mas apoiar a nossa chapa majoritária e nos dar o tempo de televisão. O Avante não ter o candidato e pode nos apoiar na chapa majoritária e ter a televisão. O União Brasil é a mesma coisa, o PL é a mesma coisa. Então, isso é independente. Eu acredito que a nossa chapa mais forte, ela será toda no Progressista, para que a gente possa
não só eleger o governador ou a governadora, mas os deputados federais e estaduais. Ainda há a possibilidade do PL compor essa chapa majoritária? Com certeza, se não houver uma terceira via pelo PL, que eu acho que pode acontecer, o PL pode fazer parte. Não vejo na composição, porque nossa chapa está muito já bem adiantada esse trabalho do Silvio com o Iracema com o Silvio. Mas em dar apoio a essa chapa, não vejo o PL, nenhum problema do PL dar apoio a essa chapa. Bom, doutor Pessoa e o PL, né, já vamos assim unificar, estão sendo enxergados como oposição pelo governador Wellington. Mas pelo grupo do PP do ministro Ciro, parecem bem sintonizados, João Magalhães. Exatamente. Aparentemente, essa entrada de PL, de doutor Pessoa no PL, de seu grupo político no PL, beneficia diretamente o doutor Silvio Mendes, concorrendo ao governo do Estado. Silvio Mendes sempre deixou claro que não é o candidato de Bolsonaro no Piauí. Ele certamente tem acesso àqueles números que demonstram que Bolsonaro não tem, assim, uma grande popularidade no Estado. Com o partido de Bolsonaro, o PL, lançando um candidato ao governo do Estado, uma terceira via, comandada aí pela articulação de doutor Pessoa, a imagem de Bolsonaro fica diretamente atrelada a esse grupo, né, ao PL, ou seja, Silvio Mendes não tem mais, entre aspas, uma obrigação de estar vinculado ao nome de Jair Bolsonaro, de levantar a bandeira de Jair Bolsonaro aqui no Piauí. Apesar de ser um político liderado pelo ministro Ciro Nogueira, a gente sabe que Ciro, sim, certamente precisa ter, né, vai ajudar na coordenação da campanha de Bolsonaro, então vai ter uma ligação direta com o presidente da República. Mas o doutor Silvio Mendes, inclusive aqui no Sistema o Dia, sempre deixou claro que vai fazer uma espécie de campanha para governador do Estado sem estar atrelado a nenhum candidato mais independente, a presidente, né, da República, né, mais independente, até porque ele disse que quando foi prefeito de Teresina, dialogava com o Lula, na época presidente da República. Então essa entrada de uma terceira via vinculada ao PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, tira de Silvio Mendes a obrigatoriedade de levantar a bandeira do atual presidente da República aqui no Estado. Então, por isso que Júlio Arcoverde se sente tão à vontade em estar falando em terceira via, né, em acreditar. Ele demonstra uma certa confiança num projeto político do PL para disputar o governo do Estado. Acredito porque essa estratégia ela foi costurada exatamente por Ciro Nogueira, que é o maior líder político aí desse grupo de oposição, que consegue aí colocar em prática esse objetivo do PL lançar um candidato próprio, onde se atrela diretamente ao presidente Jair Bolsonaro e tira de Silvio Mendes essa obrigação de levantar a bandeira do presidente da República. Isso fica uma missão para Ciro Nogueira coordenar aí dentre esses grupos, né, que têm um objetivo em comum, que é derrotar o grupo governista na eleição majoritária. Tá, se a possibilidade do grupo de oposição lançar uma chapa pura, candidato a governador do PP, a vice-governador do PP e a senador do PP também? Eu acho que não só a possibilidade, como é o que vai acontecer, Eliezer. A informação de bastidor que a gente tem, ontem uma reunião de cerca de 2 horas entre Júlio Arcoverde e Silvio Mendes. Júlio Arcoverde comunicou, segundo informações de bastidor, que Silvio Mendes é sim o candidato a governador. Eles hesitam em trazer essa informação, mas o critério apontado são as pesquisas. Em todas as pesquisas apresentadas, Silvio sempre esteve bem à frente de Iracema Portela. O dia 5 vai ser uma formalidade para fazer esse anúncio. Essa chapa pura deve ocorrer para fortalecer a imagem de Ciro à chapa, né, já que ele não será o candidato, mas toda a chapa sendo do PP fortalece a ligação dele com a sigla, e a estratégia interessante que a oposição tem e já desenvolveu. Júlio comunicou essa estratégia para Silvio Mendes ontem. Qual é, Eliezer? Tentar forçar ao máximo a surgir candidaturas, levar a eleição para o segundo turno, e o segundo turno buscar defecções, buscar fissuras na base governista para tentar atrair essas defecções para a chapa de oposição e tentar reverter ou vencer um cenário no segundo turno. Curiosamente, uma estratégia parecida com o que o MDB usou aqui em Teresina. Levou a eleição com Montezuma para o segundo turno e no segundo turno foi ponto a ponto captando lideranças ligadas a Montezuma e conseguiu vencer. Qual é o argumento? Em um segundo turno, para a oposição é mais fácil atrair lideranças porque a máquina do governo já está definida. Então, para um segundo turno é mais fácil seduzir
aqueles que não se interessarem pela proposta de um segundo turno governista. Então, essa é a estratégia do Progressistas, já está definido, e o Júlio comunicou ao Silvio ontem essa decisão. Dia 5, você perguntava, um sábado, primeiro sábado de fevereiro, o anúncio da candidatura de Silvio Mendes, ao que tudo indica, Iracema para vice e Joel no Senado, os 3 filiados ao Progressistas. Agora, João, sobre essa estratégia de incentivar candidaturas de oposição, precisam ser candidaturas fortes e propositivas, porque se não forem viáveis, o efeito é reverso. Com certeza. Ela vai se enfraquecer, se fragmentar, e aí é ponto para a situação. Uma terceira via para fazer diferença no jogo político, ela precisa sair lá na casa dos 8%, 10% dos votos. Aqui em Teresina a gente teve, por exemplo, não agora nas últimas eleições, mas lá em 2016, uma candidatura que seria de terceira via, na época pelo PTB, até do jornalista Amadeu Campos, que vinha ali nesse sentido, tentando construir, levar a eleição para o segundo turno, mas na verdade teve 4% dos votos, ou seja, não fez nenhuma diferença nesse jogo político, não atendeu a esse critério. Portanto, na hora de escolher essas candidaturas alternativas, já que a gente não pode mais falar só de terceira via, porque são vários os nomes, é preciso que realmente tenha uma estrutura de campanha, que tenha uma mensagem clara para tentar captar o eleitorado, porque se lançar 5 candidatos, mas cada um tiver 1% dos votos, não vai fazer diferença nenhuma, a eleição vai continuar polarizada no primeiro turno. Então, essa estratégia da oposição em incentivar candidaturas para obrigar a um segundo turno, ela só faz sentido se essas candidaturas realmente forem fortes o suficiente para levantar um bom eleitorado. E se tratando aí de uma candidatura coordenada por Dr. Pessoa, é arriscado, porque a gente sabe que hoje a popularidade dele é muito baixa, não é à toa que o próprio governador Wellington Dias, entre aspas, abre mão, dispensa dessa estratégia de se aliar com o Dr. Pessoa, porque ele hoje é um nome tóxico, vamos dizer, do ponto de vista político-eleitoral, então a oposição também precisa ter esse cuidado. A aposta no segundo turno porque um segundo turno é uma nova eleição. Quando encerra o primeiro turno e passam os 2 candidatos para o segundo turno, são novas conversas, são novas tratativas, são novas perspectivas e a oposição acaba tendo vantagem neste sentido. Por isso que o desafio maior é forçar um segundo turno, mas não é com qualquer candidatura não. Realmente precisam ser candidaturas que demonstrem uma certa competitividade, não ao ponto de ameaçar, claro, o segundo colocado, que em caso seria a candidatura oficial da oposição, mas também não pode ser uma candidatura que conte aí com 0,5% dos votos. Muito bem. João Magalhães, editor de política do Jornal o Dia, muito obrigado pela sua presença. Valeu, Aliás Rodrigues. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tássio Cruz, do portaldia.com, muito obrigado e até amanhã. Grande abraço, Eliezer, João. Grande abraço, amigo de casa, e até amanhã. Esse foi o quadro Política do Dia.